Cristo salva o pecador, lava-o de coração, ao contrito com amor, oferece salvação, confiai em seu poder, confiai em seu amor, crede sim que Cristo quer libertar o pecador. A paz do Senhor, pastor Josinaldo. A paz do Senhor para todos os ouvintes ligados conosco na Rádio Pirauá FM. Eu já convido vocês a ficarem atentos, porque, mais uma vez, o programa Falando ao Coração vai trazendo bênçãos para vocês aqui com a Bíblia Sagrada. Hoje nós daremos continuidade à carta aos Efésios. Você está lembrado de domingo passado? Domingo passado nós tivemos trazendo uma introdução sobre essa carta maravilhosa. E hoje nós estaremos mostrando quantas bênçãos ela tem para você. Para você, meu caro ouvinte, que está ligadinho conosco. Você que é um predestinado, se for predestinado para a salvação, então vai chegar o dia de você glorificar a Deus. É um estudo profundo sobre essa carta aos Efésios. Os amados ouvintes que conferem os versículos pela Bíblia Sagrada já devem estar atentos com a sua Bíblia aberta aí na sua casa para conferir texto por texto das Escrituras Sagradas, assim como faziam os crentes bereanos, conferindo cada texto que se dizia. Eles conferiam pela palavra, e nós precisamos ter esse cuidado de conferir pela palavra, até porque é muito perigoso a gente crer em tudo que se diz sem conferir na Bíblia, para depois a gente não estar engolindo, ingerindo aquilo que a gente não deve e vai ser prejudicial para a nossa vida. Aqui é com a palavra de Deus. Eu espero que o amado ouvinte esteja sendo abençoado desde já. Então vamos continuar com o estudo aqui da carta aos Efésios. Em primeiro lugar, a gente já começa dizendo que o capítulo 2 da carta aos Efésios já começa falando das bênçãos particulares para os gentios. Aí você aí do outro lado que está me escutando já fica pensando: e o que é gentil? O que é ser gentil? Será que é ser uma pessoa educada, cornata, uma pessoa que atende bem? Não é nesse sentido. Os gentios eram os incrédulos do passado, os céticos, pessoas que não criam em Deus, não criam em nada. Mas a bênção aqui no início do programa é mostrando que esses incrédulos eram incrédulos no passado. Nós agora estamos vivendo um presente, trazendo um futuro promissor para aqueles que já creram no Evangelho do Senhor Jesus e agora já são chamados de filhos de Deus. É interessante isso, né? Eram gentios no passado. O texto se refere aos gentios, e os gentios eram no passado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos 1 e 2, para a gente já conferir e ficar inteirado exatamente dessa bênção maravilhosa para tantos quantos estão ouvindo o programa Falando ao Coração. Diz assim a Bíblia Sagrada: Ele, esse Ele é Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
O verso 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui tem muita coisa para a gente dizer como bênção para a sua vida, meu caro ouvinte. Iniciando, o texto diz: ele vos deu vida estando vós mortos. E você fica aí se perguntando: como mortos? A pergunta que se faz é esta: mortos em quê? O texto diz: ele vos deu vida estando vós mortos. Então a pergunta é essa: mortos em quê? E a resposta só tem uma: mortos na vida espiritual. Mortos na vida espiritual. Por que mortos na vida espiritual? Atentem bem para esta palavra, meu caro ouvinte. Olha, aquele que anda na prática do pecado está morto espiritualmente. A palavra é para esses aí. Quem anda praticando o pecado. Você sabe o que é praticar o pecado? Praticar o pecado é viver pecando, ter prazer em pecar. Então, pode ter certeza que aquele que pratica o pecado, aquele que é o chamado pecado costumeiro, onde as pessoas já se acostumaram a pecar, achando que nada vai acontecer, então esses aí estão incluídos nesse meio dos praticantes do pecado. Esses aí estão mortos espiritualmente, fisicamente vivendo, respirando, se alimentando, passeando, fazendo de tudo, porém espiritualmente estão mortos por causa da prática destes pecados. E aí eu vou chamar a atenção dos meus queridos ouvintes que estão acompanhando esse estudo da palavra de Deus para falar dos dois sentidos que são paralelos dos gentios lá do passado e mostrando a regeneração deles no presente. Porque eles não são mais pecadores como eram antes. Por exemplo, hoje os gentios que se converteram, que receberam o Espírito Santo de Deus, eles pecam, mas não pecam por prazer, e são chamados os pecadores remidos. Há duas classes de pecadores: o pecador perdido e há o pecador remido, ou seja, esse remido é o chamado pecador regenerado, antes perdido, porém agora regenerado. Eu fico pensando, como Deus é maravilhoso. A Bíblia nos ensina que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer que pudesse dar solução ao problema da humanidade chamado de pecado. O problema da humanidade é pecado. O problema da humanidade não é a falta de dinheiro. Dinheiro tem, mas é pecado, porque mesmo com dinheiro, mas estando em pecado, está morto espiritualmente. Mas Deus é maravilhoso, porque enviou Jesus, o justo, morrendo pelos injustos. Ele vos deu vida. E quem não tem essa vida, vive na prática do pecado e está morto espiritualmente. Atenção para os dois sentidos que nós vamos falar acerca desses paralelos. Então, dois sentidos importantes. Como Deus é maravilhoso. O primeiro sentido trata que a morte de Cristo, o sacrifício vicário, onde Cristo se entrega
Interessante que alguns acham que Cristo foi assassinado. Não é assim. Cristo se entregou. Foi Deus que enviou Cristo ao mundo. Ele já veio certo para padecer na cruz. Então, com a morte dele na cruz do Calvário, isso seguida da ressurreição, traz um presente para você, um presente para nós. Sabe qual é? Quem está nele também ressuscitou da morte espiritual. Quem está em Cristo, a Bíblia diz assim, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa Deus fez. Envia o justo Jesus para morrer na cruz pelos injustos. E como Cristo ressuscitou, então quem está ligado a Ele pela salvação também ressuscitou espiritualmente. Mas quem é que diz isso, pastor? A gente tem que ter um apoio para o que a gente diz. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. E você vai conferir comigo aí, vocês que parecem os crentes bereanos que conferem os textos pela palavra de Deus, vocês estão convidados a abrirem a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, o verso 1. Se você tiver dificuldade em achar esse livro na Bíblia, é só você sair contando das cartas paulinas. Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses. Você pode procurar na sua Bíblia. Se você tem Bíblia católica ou Bíblia evangélica, assim como você queira chamar, você vai conferir. A Bíblia Sagrada vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, o verso 1. Se fostes ressuscitados, ou seja, se vocês são gentios que receberam salvação, já foram regenerados, estão crescendo espiritualmente, ressuscitaram com Cristo, e aí a morte espiritual já saiu de vocês. Isso é que é bom, né? Isso é que é maravilhoso. Quem diz isso é a Bíblia. E vamos entender melhor essa parte aqui, para a bênção ser concretizada no coração do nosso ouvinte. Vamos entender. Os materialistas, tem muitos materialistas, não é verdade? Muitos materialistas, pessoas que só vivem ligadas ao material, aqueles incrédulos, os céticos que não creem em nada, que quando escutam a gente falar em Deus, eles ficam perguntando, e esse Deus existe? Eles são ateus, são céticos, não creem nas coisas espirituais, e outros mais. Olha, eles só buscam as coisas materiais. Esse povo aí só quer buscar as coisas materiais. As coisas materiais. Eles não querem saber de outra coisa espiritual. Se você falar para estas pessoas de salvação, elas não querem dar ouvido. É como se houvesse coceira nos ouvidos dessas pessoas. Elas não suportam falar sobre salvação. A despeito disso que elas não suportam, hoje aconteceu um fato interessante aqui na cidade de Alagoa Nova. Eu estava em uma farmácia, uma das farmácias da cidade, e de repente uma mãe ou uma avó desesperada estava pedindo oração pela sua filha ou pela sua neta. Ela estava presente e a senhora perguntou assim: vocês são crentes? E eu respondi: somos crentes. Ela disse: então ora aqui,
Ora, coloca a mão aqui na cabeça dessa pessoa, porque essa pessoa está precisando, essa pessoa está sem rumo na vida. E eu disse, sem problemas, oraremos. Mas quando nós fomos orar, aquela pessoa tão carente foi embora, correu, não quis aceitar a oração em nome de Jesus. Esta aí é uma dessas pessoas que nós consideramos do grupo dos céticos, que não creem em Deus, que prefere, por exemplo, uma jovem, tão jovem, ainda uma pré-adolescente. A mãe ou a avó perguntou o seguinte, ou disse o seguinte: passou a noite fora de casa e não quer oração. Só você vendo, perturbada, agitada, agoniada, mas não quer oração, porque oração, leitura da Bíblia, a pregação do Evangelho dá coceira nos ouvidos das pessoas que são céticas, das pessoas que não têm entendimento e não querem saber de Evangelho. Se o convite daquela mulher fosse para fazer o seguinte: vamos aqui nessa esquina fazer uma festa mundana, com bebida, com drogas, com tudo quanto não edifica, aquela jovem teria participado. Mas como era uma oração para que ela pudesse sair daquela vida, ela recusou-se então a ouvir a oração. E que Deus tenha misericórdia dessa vida. É materialista. Vocês sabem que os materialistas que não creem nas coisas espirituais, eles só se ligam nos altos lucros, nas grandes vantagens. Eles só querem saber de aumentar o dinheiro do banco. É a calculadora na mão, calculando os juros para ver o que vão ter hoje ainda, amanhã, depois de amanhã. Tudo coisas materiais. Mas olha bem, esses são os materialistas. Porém, quem já ressuscitou da morte espiritual, agora busca as coisas lá do alto, as coisas lá do céu, onde Cristo está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Ou seja, quem já atingiu esse ponto de compreender a salvação, ele agora busca as coisas lá do alto, lá do céu. Quem é materialista fica buscando as coisas só da terra. Não que você não possa buscar, meu caro ouvinte. Você mora na terra e tem que se envolver também com as coisas da terra. Mas deixa um pouco o materialismo de lado. Deixa um pouco essas coisas materiais, os altos lucros, e se volta um pouco para Deus, para você ser um gentil convertido, trazido já para os dias atuais. Esse aí é o primeiro sentido do que eu estou falando, desses paralelos. O segundo sentido é um convite para que aquele que já passou a experiência da ressurreição espiritual, daqueles que já compreendem o plano de salvação, que esses vivam também ligados as coisas espirituais, coisas da salvação. Você que está me ouvindo, meu caro, aí, sabe de uma coisa: a vida, ela é cheia de surpresas. Nós estamos mostrando para vocês aqui o que é ser abençoado com salvação na carta de Paulo aos Efésios. E você está dizendo aí: eu vou deixar passar mais um tempo para me pensar nessa história de coisas espirituais. Vejam bem, pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo. A vida reserva muitas surpresas. E o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. São coisas que acontecem e vão acontecendo e vão acontecendo, e você precisa, meu caro ouvinte, aproveitar as oportunidades. Olha o convite, que é para aquele que já passou essa experiência da ressurreição, buscar as coisas lá do alto. E você que ainda não tem, deve mergulhar nesta noite, nessa experiência de buscar a salvação. Olha como é a vida. O meu pai, presbítero Abraão Leôncio, semana passada partiu para a glória.
Deus o chamou para a glória. Estava com um probleminha pequeno de saúde, um probleminha. E de repente começou a se sentir mal e de repente faleceu. Faleceu, de repente mesmo. Estivemos lá na cidade onde ele morava, Campina Grande. Partiu de repente. E aí você que diz assim, que não quer pensar nas coisas espirituais, será que dará tempo você pensar daqui para frente? O amanhã, repito, não pertence ao ser humano. Quem é que pode garantir o dia de amanhã? Que vai ter chances para analisar o que estamos falando. É por isso que estamos falando nesse segundo sentido. Para aqueles que já passaram a experiência e também aqueles que não passaram a experiência da ressurreição espiritual, conforme está aqui na carta aos Efésios, para que hoje haja uma oportunidade. E a despeito disso que eu estou falando, dessa oportunidade, a Bíblia diz lá em Gálatas, você quer conferir? Abra a Bíblia. Em Gálatas, no capítulo 5, o verso 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você já ressuscitou com Cristo, deve também buscar as coisas espirituais. E aí, buscando as coisas espirituais, já parte para os frutos do Espírito. Isso é que é maravilhoso. Já parte para dar frutos desse arrependimento, já parte para dar frutos dessa salvação recebida. Aí nós já vamos partir para mostrar os resultados que tem para você, meu caro ouvinte, que está escolhendo abraçar as coisas espirituais nesta noite. E para esses que já ressuscitaram com Cristo, isso é, espiritualmente, para os que já são salvos, para os que já dão testemunho, o fruto eu vou falar daqui a pouco. O fruto eu vou falar daqui a pouco, depois desse intervalo que nós vamos ter agora. Vou falar para você que já compreende essas coisas espirituais. E você que ainda não compreende, saiba, para quem escolhe, para quem detém, para quem está com Cristo, ressuscitado espiritualmente, tem frutos que acontecem no dia a dia. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses frutos. Eu convido você a ficar ligado. Muito bem, muito bem. Então vamos estar de volta com o estudo bíblico sobre a carta aos Efésios. Estamos estudando essa carta. E nós paramos exatamente no intervalo mostrando que quem já recebeu, quem já vive nesta experiência das coisas espirituais, relatando a salvação, mostrando os bens da salvação, então tem frutos para dar. E eu inicio mostrando que um dos frutos é andar como filhos da luz. Que coisa bela! Andar como filhos da luz. Sabe por quê? Porque quem anda como filhos da luz não está mais em trevas, porque já ressuscitou com Cristo na coisa espiritual. Já deixou as práticas antigas, as práticas velhas, as práticas que envergonham, e agora estão vivendo uma novidade de vida. Não vive mais em trevas, anda com a luz do dia sem se envergonhar. Aqueles do passado que não foram regenerados, eles se envergonham em andar pelas ruas, eles se envergonham às vezes de falarem com Deus, porque estão ainda em trevas, e as suas trevas são conhecidas, mas quando chega a luz, o que é trevas se acaba. Mas eu pergunto, como é que a gente sabe disso tudo aí? Que quem já ressuscitou tem frutos para dar, frutos da luz, porque não está mais em trevas. Como é que a gente sabe?
A gente só sabe porque a Bíblia diz. É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá apoio. Vejam, por exemplo, o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, o verso 8. Efésios, capítulo 5, verso 8, diz assim: pois outrora erais trevas, ou seja, antigamente vocês andavam nas trevas, porém agora sois luz no Senhor, ou seja, vocês agora têm a luz da vida, que é a luz do Senhor. Aí ele recomenda o texto: andai como filhos da luz. Quem é filho da luz não pode andar como filho das trevas, meu caro ouvinte. Se você é filho da luz, já foi regenerado por Cristo, então você agora é filho da luz. Tenha cuidado no que você diz, no que você faz, nos seus tratos. Tenha cuidado na maneira de se portar, porque agora você não é mais filho das trevas. Você foi transportado agora para o reino da luz. Isso é coisa espiritual. É o que a Bíblia vai nos dizer aqui. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Ou seja, queridos, isso destrinchado quer dizer o seguinte: os gentios, que eram os incrédulos do passado, andavam em trevas. Os gentios andavam em trevas, mas ouvindo a palavra, crendo na bênção da salvação, agora são luz no Senhor. Luz. Não tem que fazer mais nada escondido, não. Agora é para fazer as claras, porque você é luz no Senhor. Este aí é o segundo sentido dos paralelos entre os gentios do passado e as novas criaturas regeneradas do presente. Nós louvamos a Deus por isso. Mas, em segundo lugar, é uma coisa bela que eu quero falar agora com você. Coisa bela. Presta bem atenção para você entender. Uma das coisas que mais tem valor na vida é o reconhecimento do que uma pessoa era antes e o que é no presente por parte desta pessoa mesmo. Reconhecer que antes era nada nas trevas, agora na luz brilha. Tem que ter esse reconhecimento. E o apóstolo Paulo, do qual eu falo da escritura da carta aos Efésios, ele vai dar esse exemplo para a gente na Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa? Se você não está, pode olhar no seu celular. Quem tem a Bíblia no celular, só clicar e vai ver aqui. A Bíblia Sagrada é quem diz, vejam bem. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Efésios, foi ele que escreveu, ele vai reconhecer o seu estado anterior, mostrando que também antes vivia no mesmo estado dos gentios no pecado. Paulo vai dizer isso. Por que eu estou dizendo isso, meus caros ouvintes? É porque tem gente que quando aceita o Evangelho, passa a ser um crente no Senhor Jesus para ir morar no céu. Tem muitos deles ainda que vivem com o dedo apontado para os outros, condenando os outros e se julgando uma pessoa salva. O salvo, que já compreende as coisas espirituais, não tem o direito de apontar o seu dedo para os outros, dizendo que você, porque está regenerado, já está com o pé no céu, e que o outro está com o pé no inferno. Não é por aí. Não é por aí. Veja que você tem que reconhecer quem você era. Quando você vê alguém na desgraça, se lembre da desgraça que você já foi. Quando você vê alguém na prática do pecado, se lembre de você que já viveu nessa prática antes.
e dê glória a Deus por não viver mais, mas não recrimine o seu semelhante pelos erros cometidos. Isso era um jargão que se dizia no programa Patrulha da Cidade, na cidade de Campina Grande, quando o irmão Gesimiel Oliveira dizia: não critique o seu semelhante pelos erros cometidos, mas ajude-os a levantar-se das quedas da vida. Pois hoje foi ele e amanhã poderá ser você que tem o seu nome publicado aqui nesse programa que ele fazia lá na Rádio Borborema, na cidade de Campina Grande. Você prestou atenção? Não critique o seu semelhante pelos erros cometidos, mas ajude-o a levantar-se das quedas da vida. Pois hoje foi ele e amanhã poderá ser você que tem o nome publicado. É nesse sentido que nós estamos falando. Paulo vai reconhecer que vivia na mesma prática do pecado. Nessa ocasião, Paulo já era um regenerado. Paulo já tinha sido transformado pelo sangue de Jesus, já tinha sido mudado. O sacrifício de Cristo já tinha, de fato, mudado a história do apóstolo Paulo. Mas ele vai lembrar do que ele era antes. É como alguém, meus amados, que no passado era uma pessoa carente, mas hoje vive na bonança. Então não tem nenhum mal se lembrar quem era. Hoje tem dinheiro, mas lembre-se do passado que você pediu emprestado para pagar as contas. Se lembrar, lembre-se do passado que antes você era um pecador miserável, vivia à margem da sociedade na prática do pecado, e Jesus trouxe você de volta para o caminho certo. Você tem que reconhecer isso, precisa. Eu digo isso, amados, porque tem gente que quando está lá no auge, lá em cima, esquece do que foi. Infelizmente tem gente assim, esquece do que foi. Praticador do pecado. Paulo vai lembrar sim. É só você dar uma olhadinha na carta aos Efésios, que é a carta que estamos estudando, lá no capítulo 2, Efésios capítulo 2, de 3 a 5, vai dizer o seguinte acerca da vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, lembrando do que ele era antes, reconhecendo o que ele era antes. Ele vai dizer no verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso foi Paulo que disse. O verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí vem o verso 5 dizer: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que coisa bela! Ele mesmo reconhecendo que já tinha sido um pecador igual aos demais. Que coisa bonita! É reconhecer quem a pessoa foi no passado. Vejam só, esse apóstolo Paulo, considerado como o apóstolo dos gentios, no primeiro versículo que nós já lemos aqui, ele está empregando, amados ouvintes, aquela segunda pessoa do plural. Ele está dizendo vós. Vós. Ele está sempre se dirigindo a vós, ou seja, a vocês. Vós, segunda pessoa do plural. Estando vós mortos nos vossos delitos. Mas agora, Paulo vai falar como a segunda pessoa do plural, que ele trocou aqui. Primeiro ele diz vós,
olha onde ele se coloca. Agora ele diz nós, ou seja, não é só vocês que tinham uma vida pregressa de pecado, não. Nós também, ele está reconhecendo, nós também. Que coisa bonita. Uma pessoa que já cresceu na vida, já subiu na vida espiritual, agora reconhece, nós vivíamos nas trevas, agora sim, temos luz, mas antes vivíamos nas trevas. Isso não é bonito? Isso não é glorioso? Isso não é maravilhoso, reconhecer o estado de quem era e quem é hoje? Muita gente se envergonha de falar quem era. Se você falar quem é só, sem contar o seu passado, parece um prédio sem base. Como é que você constrói um prédio de coisas boas sem fazer a base, que é quem leva o peso? O passado é quem leva o peso e por isso ele precisa ser lembrado. Vejam só, o apóstolo Paulo, agora ele está se incluindo no meio dos gentios. Por isso ele é chamado apóstolo dos gentios. Ele se coloca lá no meio dos céticos, dos incrédulos, para contar a sua história e dizer, eu também era assim. Ele diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Cristo viu que ele estava morto espiritualmente e deu vida, e vida em abundância. Isso é Efésios 2:5, para você conferir aí na palavra de Deus. Está bem entendido? Primeiro ele diz vós, ou seja, vocês são pecadores. Mas agora ele diz nós, por natureza, nós éramos pecadores. Isto é muito belo. Alguém que agora vai bem, mas não esquece do seu passado, não esquece do que passou anteriormente. Não é de qualquer forma que as pessoas dizem isso. Agora, se você estiver pensando, mas pastor, o senhor está ensinando as pessoas a se exporem diante do que fazem, revelar o que fazem? Não, não é isso. Só precisa reconhecer. Quando você reconhece quem foi no passado, quem foi você no passado, você deixa de reclamar mais das outras pessoas do presente. Quando você se lembra da sua vida pregressa, que ficou lá no passado, você para mais de estar reclamando com os outros. Porque a sua reclamação muitas vezes é porque você esquece quem você foi. Se hoje você está bem, amém, mas não esconda, se lembre do que você foi. Deus só salvou você porque você não era gente boa. Se você fosse gente boa, não precisava de salvação. Deus salvou você porque a misericórdia dele é grande. Então não é expor as pessoas, mas é ter o reconhecimento daquilo que se era no passado. Sem dúvida, este é um dos grandes ensinamentos da carta aos Efésios. Você reconhecer quem você era no passado. Não esqueça disso. Veja que Paulo disse, estando nós mortos, ele vos deu vida. Olha onde está. Segunda pessoa do plural. Vós para os outros. Agora ele diz, nós, se referindo a ele. E é por isso também que ele disse lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é que pode duvidar? Isso está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é a verdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo pula no meio dos gentios, dizendo, eu também fui assim no passado. Por isso Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. E o que é interessante para meu caro ouvinte ficar mais situado ainda um pouco na palavra de Deus. Tudo isto que nós falamos aqui, como ensinamento, mostra que o homem sem Cristo é morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Não tem vida espiritualmente. Pode ter dinheiro, coisas materiais, pode até viver bem, mas não tem sentido.
sem a coisa espiritual, você está perdido. Todos pecaram. Ele está reconhecendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o interessante é isso. Tendo isto como ensinamento, que nos mostra o estado de quem vive bem, mas não esquece o passado. Paulo também era assim. Paulo era cego. Você sabe que Paulo, ele cegou no caminho de Damasco, né? O apóstolo Paulo, ele cegou dos seus olhos físicos. Ele ia caminhando pela estrada que vai para Damasco, e Paulo ia com a carta branca para prender os crentes da época. Quem ele pegasse podia prender, encerrar no cárcere. Mas aí ele se encontra com Jesus e ele cega. Ele fica cego com a luz que brilhou na visão dele. Mas ele entra em Damasco, vai para a casa de um cidadão indicado pelo mestre, e agora essa pessoa chega, faz aquela oração por ele, e ele é desvendado os olhos da cegueira espiritual. No sentido dele era na carne mesmo, nos olhos físicos, mas ali quando os olhos dele se abrem, é mostrando que ele de fato ressuscitou espiritualmente. E agora, ao invés de perseguidor, Paulo, ele já no começo era perseguidor da igreja, mas agora já passou a ser um perseguido. A Bíblia diz que quando Paulo era Saulo de Tarso, entra em Damasco, já é perseguido, e para sair da cidade, para pregar o evangelho, ele teve que sair escondido pelo muro para não ser morto, mas não escondeu o seu passado. Nós, ele fala de nós, ele está incluído no meio dos pecadores. Isso é muito interessante. Cego espiritualmente, mas agora vendo a coisa para a glória de Deus. Portanto, eram estes ensinamentos que nós tínhamos para essa noite sobre a carta aos Efésios. Na conclusão do estudo de hoje, a gente deixa um espaço aberto para que o ouvinte possa pensar melhor nas bênçãos da carta aos Efésios. É salvação pura. Salvação pura. Todo ser humano precisa dessa salvação. E você não pode limitar a salvação dizendo: eu vou receber hoje, eu vou receber amanhã, ou amanhã serei diferente. Você não pode limitar, porque ela, de fato, salvação é algo muito vasto, muito grandioso, trata das coisas espirituais. Você só precisa receber Cristo por seu Salvador. Quando você recebe e entra por essa linha, aí você começa a ser regenerado de fato, como diz a Bíblia Sagrada, como diz o estudo, regenerados. Fizemos um paralelo falando dessa regeneração. O homem, quando peca, ele vai trazendo a cada pecado que ele comete, vem um novo pecado. Ele comete pecado de um jeito, aí vem um novo pecado. É como uma mentira que alguém diz, para consertar a outra tem que mentir novamente, e assim é esse planejamento aqui do pecado. Vai crescendo, crescendo. E chega o dia em que vão puxar o tapete da mentira. E quando puxarem o tapete da mentira, quem está com a mentira cai de uma vez só. E tem mais. Quanto mais pesada for a pessoa que está nesse meio da mentira, maior é a queda. Porque sobe alto na vida e de repente cai, e caindo a queda é grande. Mas está aqui o espaço aberto, o programa Falando ao Coração. Deseja que o ouvinte que está aí ligadinho conosco chegue a esse pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Cristo por Salvador, para ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nova criatura é uma pessoa totalmente regenerada pelo poder
do Espírito Santo de Deus. E você, meu caro ouvinte, que está aí ligadinho conosco, pode ser essa pessoa nesta noite felizarda e receber essa salvação de graça. O espaço aqui está aberto para alguém que queira dar uma ligadinha para a gente, confirmando que de fato está escutando o programa Falando da Coração, está sendo abençoado, escolhendo ou não a sua salvação. Saiba que se você já foi escolhido lá no início, lá nos primórdios, você já foi escolhido para a salvação, então você vai confessar a Cristo por seu Salvador publicamente, como diz a Bíblia. Quem crer e for batizado, ou seja, quem fizer a sua profissão de fé claramente, esse aí é que de fato vai estar muito bem. Então, que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa noite, a paz do Senhor. Mas aqui eu quero, nesse finalzinho da reflexão, dizer o seguinte, que você tem chance de salvação. Pense nisso direitinho. Chance de salvação. É o que a gente mais deseja para os nossos ouvintes, é salvação. Porque você sendo salvo, está incluído aí nesse bloco de pessoas que são regeneradas, limpas do pecado. Então, mudou o que era ruim para o que era bom.